Programa de hoje, por gentileza. Pois bem, vamos colocar algumas coisas aqui em pratos limpos. Eu quero, por favor, aquela imagem da mãe no DHPP de sexta-feira. A mãe e a babá foram levadas agora há pouco, inclusive, de novo para a Delegacia de Homicídios de São Paulo. Houve uma perícia no local onde o Matheus Henrique, o menino autista aqui de São Paulo, desapareceu. O garoto, que tem 6 anos, está desaparecido há 17 dias. Eu quero falar para essa senhora, para dona Maiara, abre o áudio, por favor. Que tipo de exame? Eu não sei, não tô sabendo agora. Eu não tô sabendo como assim? de nada, que tipo de exame? Eu não tô sabendo. Você tá sendo acusado de alguma coisa? Vem para mim, por favor. Ela foi mostrada no programa na sexta-feira. Nós temos total interesse, inclusive a Record está acompanhando esse caso desde o início, tentando localizar o Matheus. Mas eu quero avisar uma coisa importante para a senhora, dona Maiara. Quero avisar uma coisa importante para a senhora. Não tente me ameaçar. Dona Maiara, mãe do Matheus Henrique, não me faça ameaças. Cumpra, mas não faça ameaça. Porque quando me fazem alguma ameaça, como a senhora fez, né, e me mandou o recado por meio do nosso produtor, Éder Frito, isso me dá mais gás. Isso me dá mais ânimo e vontade de ir até o fim nos casos. Quando alguém de uma família de desaparecido se irrita com o que é dito no programa, se incomoda com o que é mostrado no Cidade Alerta, esse é o principal sinal de que nós não podemos tirar o pé de um caso. Portanto, eu vou até o fim no desaparecimento do seu filho. Seja a senhora interessada ou não. Nós falamos aqui na sexta-feira que pode acontecer uma verdadeira reviravolta, uma vez que a polícia de São Paulo encontrou manchas de sangue na casa do Matheus. Quando nós informamos isso na sexta-feira, né, e informamos também em primeira mão que a história estava prestes a ter uma reviravolta, a mãe veio para cima da gente com pedra. A mãe veio para cima de mim com pedra. Em momento nenhum eu disse que ela é suspeita. Em momento nenhum. Vocês são testemunhas em todo o Brasil. Em momento algum eu disse que Maiara era suspeita pelo sumiço do filho. Eu não sei por qual razão ela se doeu tanto pelo que eu disse. Naquela altura, eu disse uma evidência que foi constatada pela polícia de São Paulo. Vem para mim, por favor. Eu não sei onde a senhora mora, eu não sei como é a casa onde a senhora morava com o Matheus e com essa babá, que nós já descobrimos que não é babá. Que, segundo os vizinhos, mantém um relacionamento afetivo entre a Maiara e a babá, é algo de foro íntimo delas, algo de foro íntimo, mas isso tem que ser colocado, tem que ser explicado para a polícia, que, segundo os vizinhos, havia um relacionamento entre as duas e esse relacionamento tem que ser investigado. No mínimo tem que ser investigado. A forma que a mãe se relaciona com a pessoa que cuida do filho dela era mais do que um serviço de babá para patroa. Ali era um relacionamento de mulheres, um relacionamento afetivo. E não há por que esconder isso. É preciso deixar claro para que a polícia saiba exatamente o que acontecia dentro daquela casa. Inclusive, no pulso da senhora tem uma tatuagem da Raquel. E nós estamos investigando absolutamente tudo, porque se a senhora quer saber o paradeiro do seu filho, a senhora tem de estar disposta a fornecer todas as informações à polícia de São Paulo. Da mesma maneira que quando nós localizamos um sangue, né, quando a polícia localiza sangue na casa da senhora, a senhora não tem que temer se a senhora está falando a verdade. A senhora tem que cobrar a polícia de São Paulo para que esclareça que sangue é aquele dentro da sua casa. Se foi alguém que entrou e machucou seu filho, se é um sangue de animal, se é um sangue da senhora que por acaso vazou, se é um sangue da babá. A senhora também precisa explicar por que foi vista ontem deixando a casa com mochilas e hoje, segundo a polícia, não colaborou com as buscas pela criança. Eu quero acreditar até o fim que a senhora é inocente, e assim eu vou acreditar. Mas quando nos chega com a ameaça, uma emissora que está dedicada a procurar pelo seu filho desaparecido há 17 dias, que eu tenho certeza que tem tirado o seu sono todas as noites, vir com ameaça para cima da gente, que só quer buscar a solução para o seu problema, é muito triste e difícil de aceitar. Me dá as buscas, por favor,
pelo Matheus Henrique. Pode me dar as imagens, por gentileza. Atenção, Brasil. Essas são imagens direto do Itaim Paulista, não é isso, Mariana? Zona Leste de São Paulo. Local, São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, extremo leste de São Paulo. Buscas agora captadas pelos nossos repórteres cinematográficos com cães farejadores, os homens da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo em ação, para dar uma resposta a uma mãe que há mais de 2 semanas não tem notícias do paradeiro do menino autista que desapareceu após brincar numa praça da Zona Leste de São Paulo com Raquel, a babá. Nós já sabemos que há contradições nos depoimentos de pessoas investigadas. Prestem atenção no que eu estou dizendo. É grave. Contradições nos depoimentos das pessoas investigadas no desaparecimento do menino Matheus Henrique. A priori, a polícia suspeitava que o garoto poderia ter entrado numa tubulação. Mas agora a polícia também passa a não descartar que Matheus Henrique teria sido vítima de um assassinato. Nós vamos ao vivo até o local onde Matheus vive com a mãe, trazer as informações com Tainara Figueiredo. Tainara, inclusive, vizinhos ouvidos pelo Leonardo Lara, vem para mim, por favor. Cadê a Tainara aqui, por gentileza? Dizem que o Matheus teria sinais de violência dentro de casa, é isso? De maus tratos? De acordo com o depoimento dos vizinhos aí para os nossos repórteres, é isso? Exatamente, Bate. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham Cidade Alerta. No dia de hoje nós estamos aqui exatamente na laje da casa onde a Maiara vive com o filho Matheus, desaparecido desde o dia 10 de janeiro. Nós entramos aqui nesse local com autorização da proprietária da casa, que aluga a casa para a Maiara. Ela foi muito solícita, permitiu que a gente entrasse, conversou com a nossa equipe. Eu vou pedir agora que a dona Ana possa conversar com a gente, passar mais detalhes sobre o convívio com a Maiara, também com a criança, segundo a dona Ana, que está aqui ao meu lado. Dona Ana, pode se aproximar. Obrigada. Eles moram aqui na casa há mais ou menos 2 meses, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo. Eles moram aqui tem mais ou menos 2 meses e meio, por aí. E eu não conhecia ela, fiquei conhecendo ela assim. Ela viu o cartaz e pediu para alugar a casa, eu aluguei para ela, fiz o contrato e como eu estava trabalhando não tive tempo de registrar ainda o contrato. No momento do aluguel, ela disse quem moraria aqui na casa com ela? Falou que moraria ela, uma criança autista e uma amiga. Quantas vezes a senhora viu o Matheus aqui na casa? Exclusivamente uma vez só. Esse tempo todo a senhora viu o Matheus uma única vez? Uma única vez. Quando? Foi no dia que ele sumiu. Eu vi ele pelas costinhas subindo o final da escada com a babá. Aí eu vi a cabecinha dele. E eu não vi nem o corpinho dele, foi só a cabecinha assim. Aí eu falei assim, a menina tá saindo acho que com o menininho. Acho que é o menininho que ela cuida. Aí tava saindo. Nesse tempo todo é muito curioso, dona Ana, por isso que eu gostaria que a senhora explicasse isso melhor. Eles moram aqui na casa já há muito tempo. E a senhora viu a criança uma única vez? A criança não tinha o costume de sair, de ir ao parquinho com a babá, com a Raquel? Não. Às vezes que eu vi ela saindo, ela saiu sozinha e ficou a porta e a janela fechada. Ela não levava ele. Como a Maiara te apresentou a Raquel? Ela chegou, não me apresentou não. A Raquel Ela não. disse que era babá. Não. Ela não me apresentou, ela só falou que vinha ela e a amiga dela. Só que ela não me apresentou a Raquel. Eu vi a Raquel uns dias depois. Uns dias depois que eu vi a Raquel, quando eu fui conversar com ela sobre o contrato, porque eu chamei ela para a gente conversar sobre o contrato que eu faria. Há informações de que ela mantém um relacionamento com a Raquel. A senhora soube disso? Fiquei sabendo disso também. Fiquei sabendo que ela tem um relacionamento com a Raquel. A Maiara, a Raquel tem um relacionamento com a Maiara, eu fiquei sabendo e tive uma certa confirmação da própria Raquel, porque ela falou que estava brigando muito, mas a Maiara. A senhora já ouviu briga entre elas? Eu vi briga entre elas e ela mesmo confirmou que estava brigando muito, porque um dia eu estava saindo no portão
E eu falei que ia alugar a casa, né? E ela falou, talvez eu mesmo alugo, porque eu e a Maiara estamos brigando muito. Depois do desaparecimento da criança, a criança desapareceu no dia 10 de janeiro. A senhora se recorda de ter ouvido, de ter visto alguma briga entre a Maiara e a Raquel? Ouvi. Quando? Ouvi na semana passada, elas brigaram, eu acho que 1 ou 2 vezes. Elas brigaram de noite e a gente escutou ruídos de briga e depois elas fechou a porta e entrou para dentro. A senhora sabe dizer se foi depois que a polícia esteve aqui? Depois da perícia, elas brigaram. No dia que a perícia encontrou manchas de sangue na casa? Isso, aí elas brigaram, foi. Brigaram de noite. Te chama a atenção esse comportamento da Maiara? A gente, há alguns dias, tem percebido que ela tem mudado o comportamento, inclusive com a nossa equipe de reportagem. Ela foi um pouco grosseira com o nosso repórter Leonardo Lara no dia de ontem, inclusive presenciou ela saindo, indo embora, né, com a Raquel ontem. Ela não dormiu aqui essa noite? Não. Dormiu não. E que deixa a gente mais preocupada é o fato dela ficar agressiva. E ela ficou agressiva com o dia que o Leonardo veio, que eu acho que foi ontem, né, que ele veio, e eu não estava aqui, ela ficou muito agressiva com ele, e ela já tinha ficado agressiva também, muito agressiva no dia que a outra menina veio. Por que a senhora acha que ela mudou esse comportamento dela? Porque a gente imagina e entende que ela tem interesse de encontrar o filho. Com certeza, porque assim, ela não pode ficar com esse comportamento agressivo, porque o interesse de todo mundo é encontrar a criança. E a gente também ficou muito assustado com isso daí, porque a gente chegou a ficar pensando coisas, porque já tem o comentário dos povos, das pessoas, da população. E ainda mais ainda ela ficando agressiva do jeito que ela ficou, a gente ficou mais assustado ainda. O que a senhora acha que aconteceu com o Matheus? Assim, no começo, a gente estava achando que era um sumiço normal, que ele poderia ter sumido ali e que ia achar ele, mas agora a gente já está bastante apreensivo com a situação, porque já tem muitos rumores de suspeita, essas coisas, aí a gente está muito preocupado, com muito medo. Claro que não é o de assassinato. É o que as pessoas têm comentado aqui no bairro? É o que as pessoas ficam comentando. Chega perto da gente, fala alguma coisa assim, aí a gente fica até muito assustado. Há informações também, dona Ana, de que o Matheus sofreria maus tratos. Verdade. E eu fiquei também muito assustada com isso, porque eles falou que ele sofria maus tratos, inclusive a professora da escola, eu vi eles falar, que disse que a professora falou que ele chegava na escola sujo, fedido e machucado. E algumas pessoas daqui, os meus netos, não sei nem se eu deveria falar sobre os meus netos, mas os meus netos viu ele machucado. Porque se é para falar a verdade, tem que falar a verdade, né? Meus netos viu ele machucado. Porque você sabe que criança presta atenção em tudo, né? Então meus netos viu ele machucado, com a boca machucada, os bracinhos machucados, e a menina ficou muito chocada, a minha neta. O que a senhora pode dizer sobre a moradia, sobre o convívio dele com a mãe, com a Raquel também? Em quais condições o Matheus mora aqui nessa casa? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei porque, assim, a mãe do menino, ninguém via ela. Ela chegava de madrugada, saía durante o dia, chegava de madrugada. Então ninguém via ela. Você via mais ou menos, era a Raquel, a babá, que diz que era a babá. Então você via mais ou menos ela. E elas ficavam o tempo inteiro dentro de casa. Quando tinha uma vez eu ia falar alguma coisinha com elas, ela abria só uma gretinha da porta e respondia, mas nunca respondia num tom legal, era sempre num tom agressivo. Então não tem como eu falar para você como que era a convivência dela com a mãe, com a criança, da Raquel, a babá com a criança, porque a criança ficava presa o tempo inteiro. Você não via a convivência dela com a criança, você não via ela sair com a criança.
Você não via 2 meses. Isso é para ver a criança. A gente não via subir e descer com a criança. A gente via subir sozinha, mas não via subir com a criança. Sobre esses maus tratos, voltando nessa questão rapidamente dos maus tratos, que tipo de ferimento as pessoas presenciaram? Machucado no braço, na boca, que a minha neta pensou que ele tinha lábios leporino. E o pedreiro também viu ele machucado, a boquinha toda machucada, e pensou que ele tinha alguma coisa assim, lábios leporino. O que a senhora acha que aconteceu com o Matheus? Sei não, eu acho que alguém batia naquele menino. Batia muito nele. É triste, mas... Os hematomas diziam isso. Machucado. Os machucados diziam que ele era muito machucado. Agora a gente não sabe como. Porque não via grito de criança. Qual que é a explicação para esse desaparecimento do Matheus, dona Ana? Meu Deus. A senhora é mãe, o que o seu coração de mãe diz? Meu coração de mãe? Sei não, acho que ele foi... que alguém fez alguma maldade com ele. A senhora acha que ele foi vítima de um crime? Com certeza. É o que todo mundo está pensando agora. Que ele foi vítima de um crime. Crer a Deus que não. Que Deus não deixe isso ter acontecido. Que acha ele em algum lugar aí. Mas está todo mundo pensando que ele foi vítima de um crime. Ele é uma criança alegre, né? Apesar da senhora não ter convivido muito com ele, mas o que as pessoas dizem? Os poucos dias que viu ele aqui, umas 3 ou 4 vezes, diz que ele era uma criancinha feliz. Diz que ele era uma criancinha assim, que ele olhava para a pessoa assim, com asinho de sorriso e tentava falar algo. Igual um dia disse que o pedreiro que viu ele, disse que ele remungou e ofereceu para ele uma bolachinha. Então ele tinha no rostinho um jeitinho assim de uma criança normal, uma criancinha normal, mas uma criancinha sofrida. Uma criança que por conta do autismo às vezes não conseguia transmitir o que sentia, o que vivia. O que vivia, que não conseguia falar, né, o que ele vivia, então ele resmungava, porque o pedreiro falou que ele ofereceu uma bolachinha para ele, fez assim com a mãozinha e remungou, só remungou. E com o sembrantinho, a minha neta disse que ele tinha um sembrantinho muito triste, mas eu mesmo não vi o rostinho dele. A senhora disse que ele ficava muito em casa, trancado, é isso? Trancado? Não sei se é esse o termo que eu devo usar. Tá me ouvindo, Tainara? Assim, também não sei se é esse termo que devo usar, mas assim, dentro de casa, ele não saía de casa, porque ela saía e ele não. O Bate tem uma pergunta? Pois não, Bate, estou te ouvindo. Oi, Tainara, eu queria aproveitar que você está aí com a dona do imóvel para que você mostrasse exatamente o local onde a perícia inspecionou hoje e que a mãe não colaborou, segundo os policiais. Sim. A mãe não esteve. É verdade que tem um rio que está sendo alvo de investigação também, que passa atrás da casa, que foi verificado pelos peritos da Polícia Civil? Exatamente, Bate. Eu vou até pedir para o Nivaldo se ele conseguir tirar a câmera do tripé para a gente explicar bem direitinho para o pessoal que está em casa a região aqui. Nós estamos na laje da casa da Maiara. Dona, pode até me explicar aqui direitinho, dona Ana, me ajudar. A casa é uma casa que fica aqui exatamente, tem uma porta que dá acesso para esse matagal. Tem um portão ali, E essa calçadinha, vou pedir para o Nivaldo mostrar para gente, era o local onde ele brincava, né? Que ele ficava. Raramente ele ficava sentadinho ali, que o meu pedreiro falou que viu ele sentadinho ali umas 2 ou 3 vezes. O resto ele ficava dentro de casa, fechado. Aí muitas vezes ela saía, a Raquel, às vezes ela ia resolver alguma coisa, e o meu neto chegou a falar para mim, porque antes eu estava trabalhando, né? Aí o meu neto chegou a falar para mim, vó... E aí, assim, tem a porta que dá acesso para essa área de mata, Bate. É exatamente aqui nessa área de mata que a polícia esteve hoje vasculhando, checando toda essa região para ver se encontra algum tipo de vestígio, algo que leve até o paradeiro do Matheus. A GCM, a polícia, o nosso repórter Leonardo Lara esteve a manhã inteira aqui aguardando a chegada da
a mãe da Maiara. O combinado era que ela acompanhasse essas buscas também, porém ela não apareceu. Foi uma manhã inteira de muita ansiedade à espera dela e ela não apareceu. Por isso, os policiais conseguiram vasculhar apenas essa área aqui de trás. Eles tinham a intenção de pegar também uma roupa do Matheus para oferecer para o cão farejador, sentir o odor da criança, para que um trabalho com outro cão também especializado nesse tipo de busca pudesse ser feito. Segundo informações, a Maiara apareceu apenas no início da tarde, por volta de 1h da tarde. Sim, teria acompanhado, dado sequência a essas buscas e em seguida levada mais uma vez para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que conduz as investigações do desaparecimento do Matheus. Bate. Informação aí em primeira mão da nossa Tainara Figueiredo: a mãe acaba de ser levada para a Delegacia de Homicídios de São Paulo. Dentro de instantes, vamos ao vivo até lá com o produtor detetive Éder Frito. Antes, a primeira parte da reportagem do caso com Leonardo Lara. A casa da Maiara permanece agora fechada, inclusive com um cachorro fechado aqui dentro. Dá para ouvir os latidos. Segundo os vizinhos, além do Matheus, a babá também morava com a Maiara. Na nossa primeira visita aqui, quando a Maiara ainda gravava entrevista, ela disse que esse portão permanecia sempre fechado, com cadeado, porque o Matheus demonstrava interesse em brincar nesse terreno aqui nos fundos. Um local cheio de armadilhas, de perigos. Por isso, nesse momento, as buscas são intensificadas nessa área. Olha, vamos entrar no caso do Matheus? Daqui a pouco eu vou ter uma enquete, aliás, Renato Coimbra e Mariana Ferreira estão me lembrando aqui, uma enquete já. Aliás, deixa eu abrir a enquete já, Renato, para que as pessoas tenham oportunidade de votar, né? É bom deixar claro que até o juiz bater o martelo, todas as pessoas são inocentes. Mas, diante de tantas acusações por parte da família e defesa, né, incessante do Vanderlei, o que é legal da parte do Vanderlei de comparecer, ele mostrou a cara mesmo, está à disposição para entrevista. Hoje nós convidamos ele de novo para estar aqui, mas eles não puderam comparecer. Você vai nas redes sociais, como é que é, Renato? É no Instagram do Cidade Alerta, é isso? E no Facebook do Cidade Alerta? No comentário você responde. Twitter também, hashtag Vanderlei está falando a verdade. Por favor, Lucilene aqui do... Vanderlei está falando a verdade. Se você acha que sim, Cidade Alerta, sim. Se você acha que não, hashtag Cidade Alerta não. Tem que ter o hashtag Cidade Alerta sim ou hashtag Cidade Alerta não para que seu voto seja computado. E daqui a pouco nós vamos trazer o resultado. Assim como, deixa eu pegar só o material aqui, olha. Olha aqui. Aqui nas minhas mãos, eu já tenho, eu vou ler ainda com mais atenção porque chegou agora há pouco, direto no meu camarim, pode abrir um pouco a imagem. Tudo que a polícia sabe até agora do caso Vanderlei, tudo, absolutamente tudo está dentro dessa pasta. Mas antes, vamos ao caso do Matheus, por favor, pode pôr no ar. Carinho do meu filho, porque ele era carinhoso demais. Me abraçava, passava a mão no meu rosto. A mãe que antes fazia apelos por ajuda, agora quer a nossa equipe longe do caso Matheus Henrique. Eu não vou fazer mais reportagem, entendeu? Eu não vou fazer mais reportagem. Maiara enfrenta também denúncias dos próprios vizinhos de porta de que a criança era maltratada. Eu vi o rosto dele todo arranhado. O rosto todo arranhado? A boca dele aqui cortada e um negócio amarelo aqui embaixo, assim, no lado dele, parecendo pulso. Depois de nos expulsar da casa, ela e a babá foram flagradas por vizinhos, deixando o local às pressas. Eu sei que passou pela gente que passou... Correndo. Assim, sabe, agitado, assim, como se estivesse fugindo de alguma coisa. Esse outro vizinho também viu Maiara e a babá do menino, Raquel, deixando o bairro. Eu estava do lado de fora da minha casa, inclusive eu vi elas duas descendo com a mochila nas costas, aproximadamente, bem cheia a mochila, entendeu? Elas desceram sem olhar para os lados e desceram o escadão da minha casa, do lado, desceram a rua e, questão de segundo, sumiram. Mas ela estava que nem estava viajando, entendeu? Saindo do lugar onde eles moram, né? Era uma mochila grande. É uma mochila aproximadamente com bastante roupa. Como se fossem para bem longe. Se fosse para longe, né? Tipo, estivesse viajando.
Porque não é uma mochila que você sai para ir trabalhar e voltar, pela quantidade de roupa. E apressadas as duas? Estava um pouco apressada, entendeu? Estava do lado da minha casa e elas passaram rapidamente. Maiara não apareceu nem para acompanhar as buscas com cães farejadores na casa onde ela mora nesta terça-feira. A mudança de comportamento de Maiara ocorreu depois de ser chamada às pressas na delegacia. Eu fui chamada para fazer uns testes dos exames em casa. Sim. E... Que tipo de exame? Eu não sei, vou estar sabendo agora. Eu não tô sabendo como assim? de nada, que tipo de exame? Eu não tô sabendo. Você está sendo acusado de alguma coisa? Maiara foi colher material genético após uma mancha de sangue ser encontrada em um cobertor da casa onde ela mora com o filho Matheus. Os policiais querem saber se o sangue é de Maiara, da babá ou de Matheus. Segundo os vizinhos, a babá também vive no mesmo local. Na versão das duas, Matheus sumiu quando brincava com a babá nessa praça do bairro que fica na zona leste de São Paulo. Um segundo que eu olhei para o lado, ele estava no escorrega aqui. Um segundo que eu olhei para esse lado, ele desapareceu. Ele desapareceu do nada. Vizinhos confirmam que Maiara e a babá são companheiras. A mãe de Matheus tem até um nome de Raquel tatuado no braço. No primeiro depoimento à polícia, registrado neste boletim de ocorrência, Maiara se refere a Raquel apenas como a babá da criança. Uma moradora do mesmo quintal relata que Maiara está agressiva desde o desaparecimento do filho e teria até confessado 2 casos de violência física. Agressivo, muito agressivo. Tanto que disse que ela veio conversar com a minha mãe sobre o aluguel da casa e ela veio tipo dando um aviso para minha mãe, falando que ela já tinha esfaqueado um homem, espancado uma mulher, mandou 2 para o hospital e para ela não pegou nada. Ela já tinha esfaqueado um homem? Isso, ela esfaqueou um homem esses dias atrás. Dias atrás? Isso, esses dias atrás que ela estava fazendo busca pelo menino. Não sei o que aconteceu, só sei que ela esfaqueou um homem. Ela contando isso pra minha mãe. Deu várias facadas no homem, espancou uma mulher e mandou os 2 para o hospital. E estava dando esse aviso pra minha mãe. As vizinhas também contam que Matheus nunca era visto fora de casa. O menino nunca saiu. A única vez que a gente viu ele saindo, que a minha mãe viu ele saindo, foi quando ele sumiu. Ficava trancado dentro de casa, que não é lugar de uma criança, né? Criança tem que brincar, a gente sabe disso. Ele ficava trancado. Ele não se interagia com as outras crianças. Que tá cheio de criança aqui no pátio, né? Quando ela mudou, a minha irmã morava aqui. Uhum. Ele só brincou uma vez com meu sobrinho. Fora isso trancafiado dentro de casa como se fosse um animal. Trancado. Que tipo de exame? O comportamento da mãe do Matheus mudou bastante depois que ela foi levada às pressas para a delegacia. Já na porta do DHPP, não quis dar detalhes para o nosso produtor e depois simplesmente não atendeu mais às chamadas. Bem diferente de quando ela recorreu à força do jornalismo da Record para ter alguma notícia sobre o filho desaparecido. Eu mesmo vim até aqui e ouvi o desespero dela por conta do sumiço do Matheus. Eu passava a mão no meu rosto, meu cabelo, ele era muito carinhoso, ele é uma criança carinhosa. E depois nós voltamos com os cães farejadores que fizeram toda a busca aqui na região. A casa da Maiara é a última, lá no final dessa escadaria. A gente vai tentar chamá-la para conversar com a Maiara. Leonardo da Record. Bom dia. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. A Maiara tá aí? Eu não sei te dizer. Você é a vizinha? Sou. Mas vocês tentaram bater lá na porta? Não, porque da última vez que minha mãe desceu e chamou ela, desceu com a reportagem até lá embaixo, chamou ela quase bate na minha mãe. E me diz uma coisa, essa criança chorava muito? Não, a gente não via essa criança. Nem via? Não, a gente não via essa criança. A minha filha chegou a ver ele uma vez só
Só que minha filha viu, no dia 31 de dezembro, ele estava aparentemente machucado. Machucado? Machucado e de moletom. Como se estivesse tentando esconder. Isso, de porque moletom, dia de 31 meia. de dezembro é um calor Tava para alguém estar de moletom e meia, né? Tava muito calor. Daí eu falei, filha, você conseguiu ver mais alguma coisa? Ela falou, não, porque ele estava todo coberto com roupa. O que você viu, querida? Eu vi o rosto dele todo arranhado. O rosto todo arranhado? A boca dele aqui cortada e um negócio amarelo aqui embaixo, assim, no lábio dele. Parecendo pus. Pus no lábio. Isso, e aqui assim dele cortadinho. Cortado no lábio, é? Isso, eu pensava que era lábios Aí leporino, mas não é. eu falei pra ela falou que é o menino que tinha sofrido uma queda. Aí ela deu uma explicação, que sofreu uma queda. Mas se você quiser descer e chamar por ela... Você me permite entrar? Permito, lógico. Bom, você é a dona do terreno, né? A sua mãe é a proprietária, por isso eu vou aceitar. Eu vou até aquele... Eu cheguei a ver ele, só que pela foto que colocaram de busca nele, pelo como ele tá machucado, não tem como reconhecer ele, porque ali ele tá bem diferente. Ah, na foto ele tá bem diferente. O que ele tá agora não tem como reconhecer ele. Porque ele tá todo agredido. Ele tá meio machucado, e o jeito dele não é o jeito da foto. Como que você viu ele a última vez? Eu vi ele machucado, assim como minha mãe disse. Como é que é o machucado? Ele não sabe falar e nem andar direito. Mas o que era o ferimento no O rosto? ferimento era um negócio que, tipo, eu tava bem vermelho aqui na cara dele. Embaixo do olho, assim? Sim. Vermelho, como se tivesse levado um tapa, um soco? É, tipo isso. Tá certo. Eu vou indo aqui então com a tua autorização, já que você é a proprietária do terreno, você que aluga a casa para ela. Ela mora aqui há cerca de 2 meses, pelo menos foi o que ela me disse. Maiara, deixa eu entender o que está acontecendo, Maiara. Eu preciso te ouvir para entender isso. Eu não vou fazer mais reportagem, entendeu? Eu não vou fazer mais reportagem. Foi a nossa força que trouxe a guarda para fazer as buscas aqui, Maiara. E esse era o seu pedido. Eu quero entender por que você mudou de comportamento de uma hora para outra. Você pediu para a gente entrar no caso. Quando a gente entra no caso, a gente vai até o fim. Olha, o seu comportamento acaba levantando suspeita que a gente não tinha. Olha, o nosso microfone está à tua disposição. Maiara, aí que história é essa que você agrediu uma pessoa? Que você mandou 2 pessoas para o hospital? Isso é verdade? Você agrediu 2 pessoas ou não? Cadê essas 2 pessoas? Apareceu? Tem um boletim, algum banco? Você está tranquila com a sua consciência? Estou tranquila. Tento contato mais uma vez. Olha, até a semana passada, a mãe do Matheus conversava comigo pelo aplicativo de mensagens. Enviava fotos dos protestos, também vídeos das manifestações, das pessoas tentando alguma pista naquele córrego que passa bem ao lado da praça. Só que depois dessa reviravolta, a impressão que se tem é que ela me bloqueou do aplicativo. Tanto que a foto dela aqui sumiu. Mãe Matheus sem a foto, ao contrário de antes, quando havia a imagem dela. Eu vou tentar ligar para a Maiara para saber se, pelo menos por telefone, ela consegue dar uma explicação para a nossa equipe. Grave seu recado. O processado será tarifado após o sinal. Olha, o telefone desligado, vou tentar mais uma vez. Deixe seu recado sem pagar nada. Olha, o detalhe é que esse telefone é o mesmo que ela colocou nos cartazes pedindo informações do filho. Então, mesmo se alguém tiver algum detalhe para repassar, não vai conseguir, porque o telefone permanece desligado. Mesmo sem a presença da mãe de Matheus, os agentes começaram as buscas. A equipe de operações com cães da GCM chega nesse momento ao endereço onde o menino Matheus Henrique morava com a mãe, exatamente aqui desse local
que o menino e a babá saíram em direção à praça, que fica um pouco mais abaixo. Aqui na frente, policiais do DHPP, as equipes retornam a esse lugar porque as investigações revelaram fatos novos sobre o desaparecimento do menino. Nessas 2 viaturas estão os 4 cães da GCM. São especializados, treinados para buscar pessoas e também cadáveres, já que não se sabe mais o que aconteceu com o garoto. Os agentes entram nesse momento na casa da Maiara, a mãe do Matheus. Eles já receberam as informações dos policiais do DHPP, que por enquanto são sigilosas. São as novas revelações sobre o sumiço. E a partir dessas informações, os agentes vão levar os cachorros para checar alguns lugares específicos. Olha, a casa da Maiara e do Matheus fica bem embaixo. O Anderson Rosa mostra pra gente que é uma sequência de casas, então tem uma escadaria que dá acesso até aquele lugar. É uma casa isolada, as janelas dão para um mato e por isso ali a Maiara tinha toda a privacidade, segundo os vizinhos. Mesmo assim, os moradores do mesmo terreno ouviam as brigas dela com a babá da criança. Olha, os policiais se depararam com a casa fechada, a Maiara não está no local. Eles tentam contato agora para saber se ela pode vir até aqui para abrir a casa e permitir as buscas com os cães farejadores. Olha, a delegada que comanda a investigação conversa agora com vizinhos para entender a rotina da mãe do Matheus. A vizinha leva por um outro caminho, não é a entrada principal do terreno, é um portão que dá acesso aos fundos da casa. Uma região que, segundo os moradores, a Maiara também frequenta. E por isso, os policiais vão vasculhar essa área para saber o que tem ali atrás. Mais um policial indo até lá. É um caminho apertado, no meio do mato. É uma região mais afastada da rua principal. A casa da Maiara permanece agora fechada, inclusive com cachorro fechado aqui dentro. Dá para ouvir os latidos. Segundo os vizinhos, além do Matheus, a babá também morava com a Maiara. Na nossa primeira visita aqui, quando a Maiara ainda gravava entrevista, ela disse que esse portão permanecia sempre fechado com cadeado, porque o Matheus demonstrava interesse em brincar nesse terreno aqui nos fundos. Um local cheio de armadilhas, de perigos. Por isso, nesse momento, as buscas são intensificadas nessa área. Os policiais começam agora a estender uma corda para conseguir acessar a parte mais de baixo do terreno. É uma área de difícil acesso em meio a muito mato e também um terreno irregular. Nesse momento, o cão farejador entra no terreno. Há 4 dias já fizeram buscas aqui, só que o solo estava muito úmido e por isso os cães não conseguiram acessar. Hoje, uma busca maior, os agentes lá embaixo, inclusive, cavando para procurar alguma pista. Eles vasculham também as casas abandonadas que tem nessa área. Bem aqui passa o córrego que vai chegar lá na praça, onde, segundo a babá, ela brincava com o Matheus quando a criança desapareceu. Por esse corredor lateral, com autorização dos vizinhos, a nossa equipe tenta se aproximar do local exato das buscas nesse momento. O terreno que na semana passada eles não conseguiram vasculhar por conta da chuva. O solo estava muito molhado, o que dificulta o olfato dos cães. Exatamente aqui nessa parede fica o quarto da Maiara, a casa onde ela morava com o Matheus. Aqui a janela que o Anderson Rosa mostra pra gente nesse momento. No primeiro dia que a nossa equipe veio até aqui, a Maiara disse que o terreno nos fundos da casa sempre atraiu a atenção do Matheus. Só que ela não permitia que ele brincasse aqui. Só que agora, depois de todo esse mistério, a polícia decidiu intensificar as buscas aqui nessa área. Eles estão, inclusive, vasculhando o terreno
para tentar alguma pista que possa levar à localização do Matheus Henrique. Moradores já foram chamados para prestar depoimento e garantiram que não viram Matheus nos brinquedos no dia do sumiço, o que contraria o depoimento da babá. Nunca vi essa criança, não vi não. Eu estava aqui na hora que eles chegaram procurando aí, eu nunca vi. Mas horas antes a criança apareceu? Nem antes eu não vi. Eu fiquei aqui desde umas 6 horas, 6, 7 horas, até a hora que eles vieram procurar aí. Eu nunca vi essa criança. Ainda não há previsão para sair o resultado que vai apontar de quem é o sangue encontrado na casa de Maiara. O DHPP não revela detalhes sobre a investigação que segue em sigilo. Matheus, que é autista, completa 7 anos daqui a 3 dias. Olha, deixa eu ver. A mãe chegando agora no DHPP, cadê a imagem, por favor? Sim. Ela foi tirada, ela foi levada de casa com a babá? As duas ou só a babá ou só a mãe, Mariana? A babá, a Raquel. A Raquel que teria um caso afetivo com a mãe, então não seria a babá, seria a companheira dela. Inclusive a mãe tem tatuado aqui o nome Raquel, né? Paty, o que isso importa? Importa que tem que ser esclarecido esse relacionamento das duas para saber se ali dentro ocorria briga de casal, né? Ou se ocorria ali dentro, conforme relatado por testemunhas, uma briga de patroa com empregada. Isso é preciso deixar claro, não, Percy? Precisa ficar claro, até porque no meio está o menino Matheus. Se ela é babá, cuja função é tomar conta do menino que é autista e requer cuidados especiais, a função dela deixou absolutamente de ser cumprida. Até porque, pelas informações que a gente tem, o menino Matheus vivia trancado, Abate. Segundo as testemunhas, né? Estaria muito machucado. Ficava trancado, espancado, ferido, ignorado. Percival, você acha que a gente pode estar diante de um homicídio em vez de um desaparecimento de criança? Tudo indica que nós estamos saindo de um desaparecimento e indo em direção ao homicídio. E se o Departamento de Homicídios investigar profundamente as relações entre a mãe e a babá, você coloca o Matheus numa situação dificílima, porque ambas, pelo tipo de relacionamento mantido, não temos nada a ver com o relacionamento afetivo de ninguém. Mas o menino Matheus passa a ser um estorvo, um empecilho para as duas. E tem mais, Percival, tem mais. Essas manchas de sangue dentro da casa, de quem são? Por que a mãe mudou completamente de comportamento quando na sexta-feira eu disse aqui no programa que a polícia não descartava absolutamente nada? Vem para mim, por favor. Se você é mãe, você não vai querer acompanhar as buscas pelo seu filho? Por que hoje de manhã ela não foi? Se você é mãe, você não vai querer mais que se propague a foto do seu filho para encontrá-lo? Por que a mãe mudou de comportamento da água para o vinho? Eu, de coração, quero acreditar, como acredito desde o início, que nós estamos falando de duas pessoas inocentes.